Olá, sou o Frederico Santarém dos Investimentos Lucrativos e hoje vamos continuar a nossa análise de ETFs e perceber quais são os parâmetros que são necessários ter em conta quando analisamos um ETF. Vimos anteriormente como um ETF é um fundo de gestão passiva que replica um índice que tem por detrás um dado ativo e que isso oferece uma ótima alternativa de investimento para quem não tem muito tempo para investigar ações de forma individual e para quem quer pagar baixas comissões, quem quer ter custos reduzidos e assim poder rentabilizar melhor as suas poupanças a longo prazo. Mas vamos agora ver exatamente que parâmetros é que precisamos de ter em atenção quando estamos a considerar um dado ETF para o nosso investimento. Em primeiro lugar, é preciso saber exatamente o que é que o ETF está a replicar. O ETF está a replicar um índice de ações, um índice de obrigações, um índice ligado a imobiliário ou está a replicar outros ativos financeiros quaisquer. Mesmo quando nós sabemos que está, por exemplo, a replicar ações, temos que perceber exatamente o que é que ele está a replicar. Se estão a replicar exatamente as ações que até dizem muitas vezes no título. Por exemplo, no iShares MC World ETF, apesar de dizer que replica as ações de todo o mundo, replica ações ligadas a empresas que estejam em setores de várias economias espalhadas pelo mundo. Na verdade, só as primeiras 7 holdings, que ocupam 13,73% do ETF, são dos Estados Unidos. E na verdade, se percorrermos as 15 maiores holdings, as 15 empresas que constituem a maioria do ETF, isto representa 18,48% do índice e 14 das 15 estão sediadas nos Estados Unidos. Apenas uma, a Nestlé, é da Suíça, mas tudo o resto é dos Estados Unidos. Por isso, a pergunta aqui é se realmente estamos a investir num ETF que está com exposição a todo o globo ou se apenas estamos a maximizar o investimento nos Estados Unidos e se então haveria outros ETFs mais interessantes que replicassem só mesmo aquelas empresas com sede nos Estados Unidos. Claro, poderás-me dizer que muitas destas empresas têm operações por todo o mundo e é verdade, muitas destas 15 holdings têm operações pelos 4 cantos do mundo. No entanto, em 14 delas a sede é nos Estados Unidos e por isso pode haver ETFs mais interessantes para replicar exatamente a performance da economia americana. Pois na verdade, quando olhamos para este ETF, mais de 50% dele está exposto aos Estados Unidos, uns 8% ao Japão, 7% ao Reino Unido, mas a maior fatia está exposta aos Estados Unidos. São mais de 1000 holdings no ETF, mais de 1000 empresas que constituem este fundo. No entanto, mais de metade delas está sediada nos Estados Unidos. Depois devemos prestar atenção ao código ISIN, I-S-I-N, que é como o nosso bilhete de identidade. Para onde quer que nós vamos, o nosso bilhete de identidade é único e o ISIN também é um código único para aquele ETF. Mesmo que esse ETF esteja a ser negociado em diferentes bolsas, uma nos Estados Unidos, outra na Alemanha, por exemplo, o ISIN, o código ISIN é igual para todas as bolsas. Aliás, neste exemplo, poderás ver 6 bolsas onde este ETF é negociado, mas o ISIN é sempre igual para qualquer uma delas. No entanto, o ticker symbol é diferente e o ticker symbol é o símbolo daquele ETF que diferencia de bolsa para bolsa e caracteriza o país onde esse ETF está a ser negociado. E por isso, uma vez mais, pegando neste mesmo exemplo, para 6 bolsas diferentes, poderás ver que o ticker symbol é diferente, apesar de que o código ISIN é igual em todas elas. Depois precisamos compreender a política ligada aos dividendos. O ETF distribui-nos dividendos semestralmente, trimestralmente ou anualmente, ou pelo contrário, o ETF acumula os dividendos, reinveste-os no
próprio fundo e assim aumenta o poder do juro composto, aumenta a capitalização com que os teus ativos vão rentabilizando. É possível ver isto, muitas vezes os ETFs de distribuição apresentam no próprio nome, no próprio título do ETF, a dizer que são de distribuição, aparece um DIST. Muitas vezes também os de acumulação têm um ACC de Accumulation, acumulação. Por isso, para saberes qual é a política de dividendos dos ETFs, é preciso olharmos para ver se eles são ACC ou se são DIST, se são de acumulação ou se são de distribuição. Depois importa ver a data de criação do ETF, em inglês o Date of Inception. Quanto mais antigo for o ETF, tanto melhor, porque isto dá-te uma ideia melhor de qual é a sua performance, dá-te uma ideia melhor de como tem vindo a replicar o índice e como se tem vindo a comportar em termos de rentabilidade ao longo dos anos, dá-te uma ideia se passou por um ou dois bear markets, como é que se portou. Em princípio deverá replicar quase na exatidão o que o índice subjacente fez e por isso quanto mais larga a data de criação, quanto maior for o horizonte temporal de disponibilidade do ETF, tanto melhor. Não estou aqui a dizer que ETFs criados há 5, 6 anos atrás sejam maus, mas eu acho que um ETF que tenha sido criado no fim dos anos 90 e início dos anos 2000 dá uma maior segurança, dá-nos mais informação sobre o ETF. Ver também o volume de negociação. Queremos, sobretudo, ETFs que tenham elevados volumes de negociação, porque isso oferece-nos muita liquidez. Há todos os dias milhares de posições a serem trocadas de mãos. Pelo contrário, ETFs que têm um reduzido volume são mais ilíquidos, quer dizer que não há tanta gente a trocar posições de mãos todos os dias e por isso são mais ilíquidos e é preciso perceber se para a nossa estratégia de investimento faz sentido termos um ETF em carteira mais líquido ou um ETF que seja menos líquido. Volumes de negociação maiores ou volumes de negociação menores. Importa também perceber quem é que providencia o ETF. Em princípio, queremos as entidades maiores e mais reguladas, aquelas que são as entidades mais credíveis no mercado. Entidades como a Vanguard, a BlackRock ou a Amundi são entidades muito sólidas, grandes, têm muitos ETFs sob gestão e têm uma regulação que está sempre a ver como é que eles operam. Isso dá-lhes muita credibilidade e dá-nos a nós, investidores, muita confiança. Depois também importa ver o país de domiciliação do ETF. Onde é que o ETF está domiciliado? Onde é que está a ser negociado? É na Irlanda? É na Alemanha? É nos Estados Unidos? Onde é que ele está domiciliado? Estar atento aos TER, Total Expense Ratio. Este é o custo total do ETF e é aquele custo real que está por trás da manutenção do ETF. Atenção, porque muitas vezes há plataformas, há corretoras e bancos de investimentos que oferecem certos ETFs a preços muito baratos, com comissões muito baixas, ou até oferecem a negociação desses ETFs de forma gratuita, mas oferecem para aqueles ETFs que têm uma TER mais elevada. Por isso, uma Total Expense Ratio, ou um rácio de custos o mais baixo possível, é o que nós queremos, mesmo que na nossa corretora ou no nosso banco tenhamos que pagar um bocadinho mais de comissões. Acredita que ao fim de 20 anos faz diferença estares a pagar 0,07% de TER num ETF ou estás a pagar 0,2% de TER noutra ETF. Se não acreditas, vê só neste exemplo que deixo aqui. Em termos de fiscalidade, é tal e qual como as ações ou outro ativo financeiro qualquer. Em Portugal são 28% sobre as mais-valias. O imposto que tu pagas sobre uma mais-valia realizada é de 28%. Quer seja uma ação, uma obrigação, um ETF, por isso não há como fugir. Quanto mais tempo tiveres o ETF e quanto menos negociares, em princípio, tanto melhor para ti, porque
permites, por um lado, o efeito de capitalização, permites que os juros se vão acumulando cada vez mais e ao mesmo tempo pagas menos impostos, o que é ótimo. Quem é que não quer pagar menos impostos, não é verdade? De forma legal, claro. Agora, muita atenção aos ETFs sintéticos. I got a bad feeling about this. Nós queremos ETFs físicos. Qual é a diferença entre um ETF físico e um ETF sintético? Muita atenção a estes ETFs sintéticos que têm na sua composição derivativos, têm outros instrumentos financeiros que não ações. Por exemplo, o ETF ligado ao petróleo, USO Oil, ele só tem derivativos na sua composição. Ele não investe diretamente no petróleo, no ativo petróleo, mas sim em contratos de futuro negociados sobre o petróleo. Atenção para não te lixares a sério com os ETFs sintéticos. Procurar sempre ETFs físicos que repliquem o seu ativo verdadeiramente, que tenham na sua composição, por exemplo, as ações. Isto é mesmo importante, pelo menos se queres ter uma noite tranquila. Por fim, ver toda esta informação nos prospectos dos ETFs, eu sei, ninguém quer ler, são muitas páginas, letras pequeninas, muitas vezes, mas é lá que está toda a informação detalhada do ETF. Onde é que ele está domiciliado, qual é o volume, quais são as principais empresas que constituem o índice que ele replica, quais são os custos, etc, etc. E se não te queres dar ao trabalho de ler 200 ou 300 páginas para compreender um ETF, e eu percebo perfeitamente que não queiras fazê-lo, mas pelo menos ler a fact sheet, aquela folha informativa que são normalmente 3, 4 páginas, tem a informação, qual é a data de criação do ETF, onde é que ele está sediado, qual é o volume, negociação, quais são as rentabilidades nos últimos anos, que índice é que ele replica. Tem um conjunto de informações bastante úteis e admitamos, 3, 4 páginas qualquer pessoa pode ler. Por fim, onde é que podemos encontrar a informação agregada sobre ETFs? justetf.com, morningstar.com, etfdatabase.com ou etfdb.com e ETF Screener. Eu depois vou deixar os links aqui em baixo para que tu possas explorar estas 4 ferramentas, estas 4 plataformas de informação sobre ETFs. Era isto que te tinha para trazer hoje, os vários parâmetros a analisar quando estamos a estudar um ETF. Atenção a cada um destes parâmetros, sei que são alguns, no entanto, está aqui toda a informação que precisas de saber sobre ETFs. Só falta uma coisa. Para além de gostar e partilhar este vídeo entre os teus amigos que podem vir a aprender mais sobre ETFs, sobre como negociar Exchange Traded Funds, falta também tu começares a investir. Saudações lucrativas. Tchau, tchau.